Olá pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente representa nosso diagrama de classe na programação, né? Então vocês já devem ter visto na disciplina de orientação a objeto, né? Já falei em sala também, mas só para a gente constar. Então como que eu represento isso aqui na programação orientada a objeto, né? Então eu tenho duas classes e elas estão ligadas entre si. Então como que eu crio uma classe em Java? Então vamos lá. Então para criar uma classe em Java, vou clicar ao direito aqui, né? Nova classe. Então, a minha classe se chama pessoa. Não quero que fique junto, né? O pacote, como eu falei, né? Ele serve para você organizar suas classes, né? Então, não tem por que eu deixar junto com as telas gráficas. Vou colocar como entidades ou domínio, né? Domínio. Então, domínio, pessoa domínio, finalizo. Aqui está a minha classe. Então, como que eu vou representar ela aqui, né? Então, eu tenho, vou jogar aqui do lado para a gente ver essa classe aqui. Então, eu tenho aqui meu int idade, eu tenho uma string nome e tenho uma string CPF, correto? Então aqui está a minha classe em Java. Então eu tenho os modificadores de acesso, né? Vocês viram igual aqui eu estou utilizando public, né? Por quê? Quando eu coloco public na classe, eu estou dizendo que classes fora desse pacote domínio conseguem acessar ela. Então eu posso, por exemplo, acessar a classe pessoa dentro da classe principal que está em app, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, private, ou seja, só ia conseguir acessar essa classe dentro dessa classe domínio, tá? Então deixei ela público, né? E aqui é a mesma regra para os atributos. Quando eu não coloco nada, eles adquirem que eles são privados, tá? Se eu colocar público, eu consigo acessar eles fora dessa classe, tá? Se eu colocar protected, eu consigo acessar por herança, né? Então todas as classes que herdam eu consigo acessar diretamente. E se eu colocar private, ele só é acessível dentro dessa classe, que é o recomendado pela regra do encapsulamento, né? Não deixar ninguém manipular seus atributos, né, diretamente. E daí eu tenho a questão dos métodos acessores, né, que são os métodos getter e setter. Aqui, né, eu poderia digitar um por um, mas eu posso utilizar o atalho. Toda IDL tem modo de criação, né? No NetBeans é o Alt Insert, seleciono aqui Getter e Setter, seleciono o que eu quero, né, gerar os Getter e Setter, e ele vai gerar para mim os métodos Getter e Setter, tá? Então, aqui, né, eu não tinha comentado antes, já falei em sala, que toda classe ela fica dentro de um pacote, né, e aqui dentro está dizendo a qual pacote ela pertence, tá bom? E agora eu preciso criar a outra classe, que é minha classe que está aqui atrás, né, que são a classe cidade. Então, vou criar nova classe cidade, nova classe cidade, no mesmo pacote domínio. Essa cidade, ela tem um ID, né? ID, tem um private ID inteiro, né? String nome da cidade e tenho um private string estado, tá? Ou seja, criei minhas duas classes, né? Os getter e setter, igual eu já falei, né? Então, tá aqui, criei minhas duas classes, então, só que elas estão separadas. O que garante essa ligação aqui na orientação objeto, né? Essa ligação ela garante quando através do objeto dentro da outra, eu crio uma instância dentro da outra classe. Como que eu sei em qual que eu vou criar? Geralmente eu crio a instância, né, aonde vai o n. Então aqui eu tenho uma cidade, pode ter n pessoas. Então eu tenho que criar um outro cara aqui chamado assim cidade do tipo cidade, tá? Então muitas vezes a gente não coloca isso no nosso diagrama de classe, né? Mas
quando não coloco, isso subentende na hora de você criar na programação. Quando eu faço isso, eu estou garantindo essa ligação, tá? Então, dentro de pessoa, eu preciso ter um objeto de cidade, né? Então, tem que criar uma instância. Então, sempre onde vai o n, tá? Se for 1 para 1, vai nos dois. E se for n para n, a gente sabe que tem uma terceira classe que representa isso aí, né? Como vocês já viram na disciplina de banco e na própria modelagem que vocês tiveram aí nas outras disciplinas. Então, aqui em pessoa, eu venho aqui e faço assim, private cidade, tá? Do tipo, e daí aqui o atributo, tá? Então, tem o atributo do tipo cidade, gera o getter e setter dele também, alt insert, getter e setter, seleciono aqui, gerei, tá? Então, agora eu garanti aquela ligação que existe lá no meu código, tá bom? Outra coisa, eu tinha comentado em sala já o que é um objeto, o que é uma classe e o que é uma instância, né? Ou seja, quando eu faço isso aqui, isso é uma classe, né? Tô colocando todas as características de um objeto, tô descrevendo, isso é a classe. Quando eu crio um objeto dentro de outra classe, né? Eu crio, só declaro, na verdade, né? Porque esse cara aqui está apontando para nulo ainda, porque eu não aloquei, né? Então ele é nulo. Isso aqui é uma instância. Quando eu venho na classe e faço assim, pessoa p recebe new pessoa, isso aqui se tornou um objeto de pessoa, tá bom? Então agora o p é um objeto, beleza? Então, só recapitulando, isso é uma instância, porque não está alocando. Isso aqui é uma classe, porque eu estou descrevendo as características do objeto. E isso aqui é o objeto, tá? Então, quando eu comecei a editar aqui, apertei o Ctrl espaço, ele já importou para mim, vocês estão vendo? Então já importou. Então aqui eu tenho todos os métodos que eu preciso, né? Então, p.set cidade, nome, né? Todos estão aqui para mim, ok? Então, dessa maneira que eu represento a ligação do diagrama de classe na programação orientada a objeto. Então, é isso.